Abraão vivia uma vida confortável na próspera cidade de Ur dos Caldeus. Em meio ao cotidiano de Abraão, Deus o chamou de forma inesperada. A voz divina ecoou em sua mente, fazendo com que ele parasse e refletisse sobre o que significava ser escolhido. Deus lhe fez uma promessa grandiosa e quase inimaginável. Ele seria o pai de uma grande nação. Os anos começaram a passar e Abraão e Sara ainda não tinham um filho. Cada dia que passava parecia um lembrete silencioso de que o tempo estava correndo contra eles. A dúvida começou a se infiltrar no coração de Sara. Como poderia ela, em sua velhice, gerar uma criança? O peso da espera e a dor da incerteza começaram a tomar conta da vida do casal. Foi então que Sara, em um momento de desespero, sugeriu uma solução. Toma minha serva Hagar, e com ela terás um filho. A ideia de Sara parecia lógica, considerando a idade avançada deles, e assim, Abraão aceitou. Hagar, a serva de Sara, concebeu e deu à luz Ismael. Por um momento parecia que a solução estava ali. Abraão agora tinha um filho, e talvez, pensava ele, Ismael fosse o herdeiro da promessa de Deus. No entanto, Deus tinha planos diferentes. Ismael, embora filho de Abraão, não era o filho da promessa. Com o nascimento de Ismael, vieram também tensões dentro da família. Sara começou a sentir ciúmes de Hagar, e a convivência na casa de Abraão se tornou difícil. Ainda assim, em meio às dúvidas e conflitos, Abraão permaneceu fiel ao chamado de Deus. Ele sabia, no fundo, que a promessa ainda estava por vir, mas o tempo de espera testava sua paciência e sua confiança. Abraão tinha 99 anos quando Deus voltou a falar com ele de maneira direta, renovando a promessa que havia feito anos atrás. Desta vez, a promessa veio com ainda mais detalhes. Sara, tua esposa, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. Abraão ficou espantado com essa afirmação. Ele já havia aceito que Ismael seria seu herdeiro, mas Deus tinha outro plano. Isaque, o filho de Sara, seria o filho da promessa. A reação de Abraão foi de surpresa misturada com incredulidade. Ele riu em seu coração. Como poderiam ele e Sara, agora tão idosos, gerar um filho? Sara, ao ouvir essas palavras de Deus, também riu, pois a ideia parecia absurda aos olhos humanos. No entanto, Deus reafirmou: haveria algo impossível para o Senhor? Apesar das dúvidas iniciais, Abraão decidiu crer mais uma vez na promessa de Deus. Agora, a expectativa de um filho biológico, nascido de sua esposa, reacendeu a esperança dentro de Abraão. Ele sabia que Deus não era limitado pelas circunstâncias, e que o riso que havia nascido do ceticismo logo se tornaria um riso de alegria. Finalmente, o tão aguardado dia chegou. Sara, contra todas as probabilidades e limitações da idade, concebeu e deu à luz um filho, exatamente como Deus havia prometido. O nome do menino foi Isaque, que significa riso. O riso que outrora fora de dúvida, agora se transformava em alegria. Abraão e Sara não podiam acreditar no milagre diante de seus olhos. Deus havia sido fiel, cumprindo sua palavra apesar do tempo e das circunstâncias adversas. O nascimento de Isaque trouxe uma nova alegria ao lar de Abraão. Ele via em seu filho o cumprimento da promessa que havia aguardado por tantos anos. Isaque não era apenas o fruto de uma longa espera, mas a prova viva de que nada é impossível para Deus. A cada dia que passava, Abraão via em Isaque o futuro que Deus havia prometido. Uma grande nação, descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Com Ismael já presente, Abraão teve que equilibrar a relação familiar, sabendo que o filho de Hagar não era o herdeiro da promessa divina. Deus, porém, garantiu que cuidaria de Ismael, mas o destino da grande nação prometida viria por meio de Isaque. O desafio agora era esperar mais uma vez, mas com a certeza renovada de que o tempo de Deus estava se aproximando. Os anos passaram e Isaque cresceu.
tornando-se o orgulho de Abraão e Sara. A alegria de ter um filho após tantos anos de espera encheu a casa de vida e amor. No entanto, um novo teste de fé estava prestes a se desenrolar na vida de Abraão, um desafio que desafiaria o seu coração e a sua compreensão. Um dia, Deus chamou Abraão novamente e fez um pedido que soou como uma sentença de morte. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e o oferece em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. A ordem foi como um raio, cortando a alegria que havia permeado sua vida. Como poderia Abraão sacrificar o filho que representava todas as promessas de Deus? Ainda assim, Abraão decidiu obedecer. O amor e a confiança que ele tinha em Deus superaram sua dor. Na manhã seguinte, com o coração pesado, ele preparou a viagem, levando consigo Isaque e os materiais necessários para o sacrifício. Em silêncio, ele caminhou com seu filho, que inocentemente perguntava sobre a oferta. A cada passo, a angustiante pergunta ecoava em sua mente: "Por que, Senhor? Por que me pedes isso?" Ao chegar ao local, Abraão construiu um altar e colocou a lenha. Com o coração apertado, ele amarrou Isaque e o deitou sobre o altar. O clímax de sua fé estava prestes a ser testado. A lâmina da faca brilhava sob o sol, e Abraão se preparava para obedecer, mesmo diante da impossibilidade de entender a razão. A fé de Abraão estava prestes a ser provada de maneira extraordinária. No momento crucial em que Abraão ergueu a faca para sacrificar Isaque, um silêncio pesado pairava sobre o altar. O coração de Abraão estava em conflito, mas sua fé inabalável o levava a agir em obediência. Quando estava prestes a concluir o ato, uma voz ressoou do céu: "Abraão, Abraão!" A chamada interrompeu o momento de desespero, trazendo um sopro de esperança e vida. "Não estendas a mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho." A voz divina trouxe um alívio profundo ao coração de Abraão, que tremia não apenas de medo, mas de uma mistura de amor e reverência. Em vez de perder seu filho, ele experimentou a graça de Deus de uma maneira que jamais imaginara. Quando Abraão olhou ao redor, viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto próximo. A providência de Deus foi evidente. O carneiro seria o sacrifício em lugar de Isaque. Abraão não apenas salvou seu filho, mas também testemunhou a bondade e a fidelidade de Deus em um momento de desespero. Ele ofereceu o carneiro em holocausto, agradecendo a Deus por sua intervenção.